Bom dia, queridos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Aqui quem vos fala é o pastor Mesaque, a paz a todos. É com muita alegria que estamos para meditar em mais um livro da palavra do Senhor. E hoje é o segundo dia do livro de 2 Reis e meditaremos no capítulo 5, 6 e 7. O capítulo 5 nos conta uma história muito conhecida que é de Naamã, o leproso. Logo no versículo 1 diz que ele era comandante do exército do rei da Síria e ele era muito respeitado, estimado pelo seu senhor, porque por meio dele, de Naamã, o Eterno tinha concedido vitórias ao rei da Síria. E aqui diz que ele, além de ser um comandante muito respeitado, ele tinha um problema porque ele era leproso. E em sua casa havia uma menina que em algumas desses conflitos e guerras que a Síria tinha sempre com Israel, foi levada como escrava e trabalhava na casa de Naamã. Então ela comentou com a esposa de Naamã que se Naamã estivesse lá em Samaria, conhecesse um profeta que havia em Samaria, ele seria curado dessa lepra. Então a mulher fala com Naamã, Naamã repassa essa informação ali para o rei da Síria, ele faz carta de apresentação para que Naamã fosse procurar o rei de Israel. Então Naamã vai com uma comitiva, com presentes, e quando ele chega diante do rei de Israel, acreditando que ele receberia ali a sua cura, o rei de Israel, não na frente de Naamã, mas ele se rasga porque ele percebe que poderia ser uma armadilha do rei da Síria, procurando uma situação, alguma ocasião para que viesse gerar um problema com ele. Porém, ele tendo esse ato de rasgar as suas vestes, isso se tornou notório internamente Israel e essa informação chegou até Eliseu. Então Eliseu manda um recado ao rei que não era para que ele entristecesse o coração dele, mas que era para dizer para Naamã procurá-lo. Então Naamã vai com toda a sua comitiva, foi uma comitiva muito grande, com muitos presentes que ele havia levado, com segurança pessoal. Então era uma comitiva consideravelmente grande. E quando ele chega diante da casa de Eliseu, ele imaginava, nós vamos ler aí, que ele imaginava que Eliseu ia recebê-lo, ia orar por ele, pedir a cura para o Deus de Eliseu, e não acontece isso. Não sabemos se Eliseu não saiu para atendê-lo, porque Naamã era arrogante, estava ali justamente para fazer parte do tratamento já de começar a quebrá-lo, não atendendo, ou se é por conta da doença que ele tinha, para Eliseu não ter contato com o homem ali que tinha lepra. Embora na Síria ele vivia normalmente, em Israel era uma doença que havia leis de restrições sobre ela, ao qual eles não poderiam nem tocar, conviver com quem fosse leproso, e nem o leproso estar vivendo dentro das portas da cidade, dentro das muralhas da cidade. Então, Eliseu manda Geazi, que era o seu ajudante, falar com ele: olha, é só você mergulhar no Rio Jordão por 7 vezes que está tudo resolvido. Então, Naamã, por ser arrogante, ele achou um absurdo, porque o Rio Jordão é um rio de água barrenta, e ele tinha lá em Damasco, na Síria, rios muito melhores. Então ele se recusa a fazer aquilo que Eliseu havia mandado o recado através de Geazi para que ele fizesse para obter a cura. E um dos servos de Naamã, ele fala para ele até de uma forma que você percebe que ele era muito próximo, porque ele chama Naamã de meu pai. Ele fala assim: meu pai, se ele tivesse pedido coisa pior, difícil, o senhor não faria para receber a cura, ele só mandou que o senhor mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão. Então Naamã vai lá, mergulha. No último mergulho ele é curado, então ele volta agora para a casa de Eliseu para contar o que havia acontecido, e ele tenta ali de todas as formas dar presentes a Eliseu. Esse presente que ele estava dando era muito comum naquela época, se levar presentes para honrar pessoas, para honrar autoridades, mas nesse caso, como ele foi curado, se Eliseu recebesse todos esses presentes, isso ficaria muito fora do que era o ministério de Eliseu, do que foi o ministério de Elias. Então, nessa ocasião, nós vemos que ele rejeitou todos aqueles presentes trazidos por Naamã. E quando Naamã vai embora,
Naamã ainda conversa com Eliseu um pouco antes de sair, dizendo que só o Deus de Israel realmente era o Deus verdadeiro, que ele queria, a partir de agora, oferecer sacrifício de holocausto ao Deus de Israel. Disse que ele precisava entrar no templo ali de Rimon com o rei da Síria, porque ele era próximo, ele precisava acompanhar, ele precisava se abaixar junto com o rei da Síria, porque ele escorava ali a mão do rei da Síria para que ele fosse ali oferecer adoração aos deuses da Síria. Então ele justifica que ele entraria, teria que fazer esse serviço porque era o Senhor dele que o levaria, porém ele não estaria ali adorando aquela divindade, e ele pede para que Eliseu desse para ele um pouco de terra. O fato de pedir um pouco de terra é porque antes, naquela época, eles pensavam que o rei estava, que o Deus de uma cidade, de um país, estava ligado à terra. Nós vemos uma história contada alguns capítulos anteriores, que Israel vence uma batalha e depois o inimigo vem por um outro caminho, porque eles acreditavam que eles perderam aquela batalha porque eles estavam lutando num terreno onde era favorável ao Deus de Israel, e acaba que eles perdem também no outro terreno, para que provasse que Deus é um Deus poderoso em qualquer circunstância. E aqui Naamã pede para que ele permitisse levar um pouco de terra para que ele viesse preparar ali um local de adoração ao Eterno em cima daquela terra cujo Naamã já tinha todo esse histórico e conhecimento. Ele acharia que faria diferença na adoração ao Eterno. E assim ele vai embora, sem deixar nenhum presente, porque Eliseu recusa todos eles. Mas quando ele está indo embora, Geazi cresceu o olho porque era muito presente, havia muita prata, e correu atrás de Naamã e disse para ele: olha, chegou umas visitas, uns jovens ali que são alunos de profeta, e eles estão precisando de algumas coisas. Então Geazi ali requer 35 quilos de ouro e mais alguns objetos, e Naamã até dá o dobro de ouro, dá algumas roupas de linho e faz com que algum servo de Naamã volte com Geazi para ajudá-lo a levar todos aqueles presentes. Então Eliseu indaga Geazi onde ele estava, e Geazi diz que não foi a lugar nenhum, e Eliseu diz: mas não percebeu você que meu espírito estava lá com você? Então toda aquela lepra que estava sobre Naamã, agora Eliseu amaldiçoa ali a vida de Geazi, porque ele cometeu um grande erro. Eliseu tinha negado todos os presentes, tinha falado que o milagre quem fez foi o Senhor, e agora Geazi, no receber, ele estava passando uma mensagem muito ruim sobre Deus e sobre Eliseu. Naamã podia pensar, ele não quis insistir, não quis, e agora ele vem e quer os presentes. Então isso foi muito ruim. Então Geazi passou a ser leproso, e também toda a sua família, como nós vemos aqui no final do capítulo 5. No capítulo 6, do versículo 1 ao 7, nós temos mais um milagre efetuado pelo profeta Eliseu. Aqui nós vemos que os discípulos dos profetas avisou que o lugar que eles estavam morando estava apertado, pequeno, e que eles estavam dispostos a ir à beira do rio, onde tinha árvores para ser cortada, e cada um traria um tronco a fim deles ampliarem ali o lugar onde eles estavam morando. Convidam Eliseu para ir junto, após a aprovação do próprio Eliseu. Eliseu vai com eles, e quando estão cortando, a parte do ferro do machado escapa e cai dentro do rio e afunda. Então o homem reclama, fala: ai meu Deus do céu, era emprestado, o que a gente faz, homem de Deus? E ali Eliseu pega um galho de árvore, corta ali um galho de árvore, joga em cima, e aquele machado flutua. Ele foi contra todas as leis da física naquele momento, porque o ferro flutuou e pôde ser devolvido depois de ter cortado as árvores para o dono. Então foi mais um milagre efetuado por Eliseu. No capítulo 6, do versículo 8 ao versículo 33, dando continuidade no capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 20, nós temos uma história que ocorre. Ela começa num cenário, e essa história muda de cenário, muda de situação. Então é somente uma história bem longa que vamos narrar aqui. Então vocês venham comigo para que possamos entender um pouquinho mais dessa próxima história. A primeira parte da história está no capítulo 6, do versículo 8 até o versículo 23.
O rei da Síria estava em guerra contra Israel, então ele reuniu o seu conselho e ele tratava de estratégia de guerra, de emboscadas, porém Eliseu, como profeta do Senhor, tinha acesso divino a essas informações e relatava ao rei de Israel. E o rei de Israel conferia e percebia que era verdade aquilo que Eliseu estava falando realmente. Então o rei da Síria juntou os seus oficiais e falou: olha, nós temos um traíra em nosso meio. Eu quero saber qual de vocês está servindo também ao rei de Israel. E um dos servos fala: não, meu senhor, não tem ninguém servindo ao rei de Israel. O que está provocando isso que está ocorrendo é Eliseu, o profeta Eliseu. Então o rei da Síria junta um destacamento e manda que eles vá até Eliseu para capturá-lo. E quando é pela manhã, o moço de Eliseu acorda, olha e vê aquele monte de soldados e se desespera chamando Eliseu. E Eliseu falou: não fique preocupado, o maior é o que está conosco. E naquele momento se abriu os olhos daquele moço, porque Eliseu orou ao Senhor e ele viu ali os carros e os cavalos que estavam ali celestiais e viu que o número de defensores era muito maior do que estavam ali para capturá-los. E Eliseu também ora ao Senhor e veio uma cegueira sobre aquele exército que o rei da Síria o enviou. E Eliseu falou: olha, a pessoa que se procura não está aqui, não é aqui o lugar. Então Eliseu os guia até Samaria. Quando chega em Samaria, o rei de Israel quer matá-los. E Eliseu falou: não, não é dessa forma não. Pode preparar um banquete para eles comerem. Eles comem. E assim que eles comem, o Eliseu ora para que o Senhor abrisse novamente os olhos deles. E eles percebem onde estão e que não foram maltratados, não foram atacados, voltam embora e por um tempo eles desistem, param de querer atacar, de querer perseguir Israel. Do versículo 24 ao versículo 30, agora conta uma nova etapa dessa história, onde o rei da Síria, um tempo depois, Ben-Hadad vai e promove um cerco sobre Israel. Foi um cerco tão rigoroso que não entrava e não saía nada na cidade. Então a cidade foi chegando a um ponto caótico. Nós vemos aqui que a situação ficou tão apertada que uma cabeça de jumento era vendida por 80 ciclos de prata e um pouco de esterco de pomba por 5 ciclos de prata. E eles faziam farinha com esse esterco de ponto, ao ponto que eles chegavam. Mas o rei um dia estava andando ali sobre o muro da cidade, ao redor do muro, e duas mulheres chegam pedindo socorro ao rei. E quando ela pede socorro ao rei, nós vamos narrar agora aqui uma das histórias mais tristes, horrenda que houve em Israel, ao ponto das pessoas estar matando os seus filhos para matar a sua própria fome. E a questão aqui dessa mulher gritar, chamar a atenção do rei, é porque ela tinha combinado com uma vizinha que comeria o filho de uma delas num dia e no outro dia da outra. Que coisa terrível, que situação que estava vivendo Israel. E quando elas apresentam isso ao rei, o rei, assim, ele fica transtornado, ele promete aniquilar Eliseu, coloca agora nesse momento a culpa toda em Eliseu, e quando ele manda alguém ir lá cortar a cabeça de Eliseu, aí Eliseu avisa as pessoas que está com ele que quando chegasse o mensageiro do rei não era para que eles deixassem entrar até que chegasse o rei. E quando chega o rei, ele já não está dizendo que é Eliseu. Agora o rei passa a culpar o Senhor, o Eterno, pela calamidade que eles estavam vivendo. E devido àquela situação, Eliseu diz para eles que no outro dia, por aquelas horas, eles estariam usufruindo de tanta comida, de tanto recurso, que o preço seria insignificante que eles pagariam de tanta comida que haveria em Israel. E o capitão ali do exército de Israel, que estava junto com o rei de Israel, ironizou essa situação e disse: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Então, quando ele duvida, exclamando assim com Eliseu, Eliseu responde: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Agora no capítulo 7, do versículo 3 até o versículo 15, nos conta uma história onde diz que 4 leprosos, eles estavam ali fora da cidade, lembrando que a cidade estava sitiada pelos sírios,
e 4 leprosos estavam fora, porque em Israel o leproso não poderia estar dentro da cidade, ele teria que estar longe, afastado. Então esses 4 leprosos, devido à fome que estava muito grande, eles falaram entre si: nós vamos morrer aqui de fome. Se nós formos até o acampamento da Síria, pode ser que eles nos matem também. Nós já iríamos morrer, está tudo ok, mas pode ser que eles nos recebam e nos dê alimento para comer. E quando aqueles homens vão até o acampamento, já estava noite, e eles chegam lá, não encontram ninguém no acampamento dos sírios, então eles comem, eles ali pegam objetos de valor, pegam ali riquezas e guardam em um determinado lugar, e eles começaram a conversar entre si, e eis que a ideia veio sobre eles que seria injusto eles estarem ali tendo que comer e não reportasse isso ao rei de Israel. Então eles se inclinam para ir lá, chamam o rei de Israel, contam o ocorrido. O rei de Israel desconfia que pudesse ser uma armadilha da Síria e envia alguns soldados para verificar. Então esses soldados chegam no acampamento, verificam que está vazio e eles vão seguindo as pegadas. E ao longo do caminho onde eles estão seguindo as pegadas, eles encontram armas no chão, roupas no chão, e ele chega até o Rio Jordão. Então conclui-se que realmente eles fugiram, porque o Eterno tinha feito, nós vamos ver aqui no versículo 6, feito eles ouvirem ali barulhos, ruídos de carros e cavalos, de um grande exército. Então eles ficaram com medo, achando que Israel tinha alugado algum exército dos heteus, ali, dos reis dos egípcios. Então eles fugiram e abandonaram todo o despojo, toda a comida. Então voltam a Israel, avisam o rei, e quando se espalha a notícia e o povo se alvoroça, você lembra aquele capitão que duvidou daquilo que Eliseu tinha dito, que no outro dia a comida estaria barata? Então esse capitão estava ali na entrada da cidade, mas quando se abriu as portas para que os cidadãos de Jerusalém fossem lá pegar o que comer, aproveitar para pegar alimento que os sírios haviam abandonado, as pessoas atropelaram ele e pisotearam. Então esse capitão foi morto, pisoteado, e se cumpriu a palavra que tinha sido falada por Eliseu. Então a comida estava barata, os leprosos foram importantes porque foram até lá e relataram ao rei de Israel, e agora esse homem que duvidou estava morto porque não creu na palavra do homem de Deus. Queridos, e assim finalizamos mais um dia de meditação da palavra do Senhor. E eu queria deixar uma reflexão sobre a menina que era escrava na casa de Naamã. Nós vemos na história que ela provocou uma situação, e essa provocação gerou um milagre, gerou uma salvação, gerou uma manifestação do Eterno. E eu quero dizer para você que nós somos como aquela menina. Aonde nós estamos plantados, nós podemos ser também uma provocadora de situação, uma geradora, uma criadora de demandas. Se nós ousarmos como aquela menina, porque ela ousou, ela era uma escrava, ela podia ter sido mal interpretada naquilo que ela falou. Então que você possa ser também uma criadora, uma geradora de demanda, de situações, quando você ousa orar por alguém, quando você ousa orar por salvação, por cura, por milagre de pessoas, quando você ousa comunicar às pessoas que estão à sua volta, que você conhece um Jesus que pode transformar a vida, e mais que transformar a vida, pode transformar, mudar o destino eterno das pessoas. Quando você ousa fazer o que aquela menina fez, você provoca salvação e milagre na vida das pessoas. Um outro aspecto é você ousar ser parecido com Jesus, você ousar mudar coisas na sua vida, no seu caráter, haver arrependimentos para que você, se parecendo com Jesus nas suas atitudes, você provoca nas pessoas o desejo de perguntar por que você é assim, como você faz para ser assim. E eu tenho certeza que você vai, nessa provocação,
gerar muitas demandas. E quando você cria uma demanda, o que seria uma demanda? Uma pessoa querendo conhecer o Deus que você serve, uma pessoa querendo falar com o Deus que você conversa, uma pessoa querendo conhecer o seu Deus porque você tem orado por ela. Quando você cria essa demanda, o Espírito Santo vai convencer essas pessoas do erro, do pecado, do juízo, e você levará pessoas a se aproximar e a se converter ao Senhor, porque é assim que nós devemos ser, como aquela menina, uma criadora de situação, uma provocadora de milagres. Que Deus abençoe a sua vida e o seu dia seja muito abençoado, e até amanhã, se Deus quiser.